Salve galera do YouTube, aqui quem fala eu sou Etan, trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez mais um vídeo de Luquismo, né? Tem que ser a obra maravilhosa, perfeita, dona do nosso coração e do nosso canal, né? Brincadeiras à parte, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem legal, que eu acho que vocês vão gostar. Que nesse vídeo a gente vai falar sobre os personagens com maior talento. Tipo, talento não, um potencial. Os 7 personagens com maior potencial da segunda geração de Luquismo. E galera, esse vídeo eu tô gravando ele, agora vai dar meia-noite, agora é 11h57. Então se minha voz ficar um pouco turva ou algo, é sono. Mas eu não tô com sono, mas sabe aquele cansaço que tipo, deitou na cama, passa um pouco, vou dormir? É, mas eu não tô com sono ainda, então vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá pro vídeo, né? Parar de enrolação, porque o pai é assim, direto. Então eu espero que vocês deixem o like, curtam o vídeo aí, comente o que vocês acham, comente tudo, sempre peço pra vocês. Muito obrigado por vocês estar acompanhando o canal, tenho que agradecer, né? Obrigado por você estar aí comigo, adoro todo mundo, adoro conversar sobre Luquismo, adoro falar sobre Monhua. Nunca tive ninguém pra conversar, agora tem vocês, muito obrigado. E é isso, galera. Bora lá, os 7 personagens com o maior potencial da segunda geração de Luquismo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. E em sétimo lugar da nossa lista, novamente, eu não deixei somente um personagem, né? Eu já acho que quem viu os últimos vídeos sabe que nunca é o número exato que tá na thumb ou no título. É sempre mais. E pra ser exato, essa lista vai ser 8. Então, dos 8 aqui, eu deixei 2 em sétimo. Que é o Hudson e o Vasco. Sim, eu deixei os dois em sétimo lugar da nossa lista. Vamos lá, vamos explicar um pouco. Vou começar a falar um pouco sobre o Hudson. O Hudson eu deixei aqui porque o Hudson, a gente sabe que Luquismo, um dos poderes principais é a convicção. O próprio Kim Capriori prova isso pra gente, o Jirang fala isso, que a convicção, os seus punhos vazios, ele diz pro PHS no último capítulo. E a gente sabe que o Mataisu era muito poderoso, forte pra caramba, mas ele perdeu a convicção dele, perdeu a vontade, a determinação dele e ficou meio que mais fraco, assim, ele não evoluiu. Tipo, ele treinou o outro punho e perdeu a convicção dele, a vontade dele. Ele ficou mais forte, porque ele teve os 2 punhos treinado, mas meio que não tanto. Tipo, dá pra entender? O cara ficou mais forte, mas ao mesmo tempo ele ficou mais fraco. É meio que isso que dá a entender. Já o Hudson é diferente. O Hudson, ele é o oposto do Mataisu. O Mataisu perdeu pro Lijiru e perdeu a vontade, né? Foi humilhado, coitado do Lijiru. Já o Hudson não. O Hudson toma pau pra todo mundo. O Hudson apoia pra todo mundo, coitado. Mas mesmo assim ele continua. Ele não desiste. O cara treina pra ficar mais forte. O Hudson é um dos personagens favoritos. O cara é muito pica. O cara é foda demais. O cara é homem. Tipo, literalmente ele fala que ele é um homem. Porque em nenhum momento ele desiste, ele tipo, perde, apanha, mas ele continua, ele dá a volta por cima, ele treina pra ficar mais forte. E só com um punho, um soco, um braço, uma mão. O cara é um monstro, tipo, até o final de Luquismo eu acho que o Hudson vai, graças a esse poder, tipo, convicção, assim, vontade. Só com esse punho dele, ele com certeza vai superar o Mataisu, vai ficar muito mais forte que o Mataisu. O Hudson tem um potencial absurdo e é por isso que ele merece estar aqui nessa lista. Eu vejo ele futuramente muito absurdo, muito forte, um dos mais fortes da segunda geração. Eu confio no nosso Sol de Ansan, no nosso loirinho. Por favor, não nos decepcione, PTJ. Você tem tudo na mão, é só escrever e fazer. Por favor. E o outro personagem é o Vasco. Não é o Vasco da Gama, é o Vasco. Sim, o nosso Vasco. E eu esqueci o nome real do Vasco, mas vamos lá. Todo mundo só conhece ele pelo Vasco, né? Mas bem, o Vasco também, tipo, ele antes mesmo, nos começos do Luquismo, ele era um dos personagens mais monstro que tinha, né? No começo do Luquismo. Eu acho que, tipo, depois que começou a aparecer o Elhan, o Vasco ficou um pouco pra trás. Mesmo assim, ele era muito monstro. A gente achava que o Vasco ia ficar muito forte. E adivinha? Não, virou um belo de um saco de pancada. Que decepção, PTJ. O coitado do Vasco era muito foda, ele era muito legal. Tinha um potencial absurdo. Ele não é fraco, ele é forte. E ele ainda tem um potencial absurdo. Tipo, o Vasco, ele, desde o começo do Luquismo, sempre teve um potencial absurdo. Ele já tinha, tipo, um físico absurdo. Tanto que o Vasco, até antes de começar a treinar com o Black Deck, nunca tinha treinado realmente. Ele só fazia o que ele achava que era certo e batia nos outros e pronto. O físico dele é absurdo. O Vasco tem tudo pra ter um domínio da resistência e o domínio da força absurdos. O PTJ ainda não fez isso com alguns personagens da segunda geração, que isso que é decepcionante. Ele tá bufando muito, tipo, Jinsung e tá deixando o Vasco pra trás, sendo que não faz sentido isso. Claro, o Jinsung deve ter mais talento que o Vasco, sim, mas porra, o Vasco também, né? Então isso que ele faz com o Vasco é meio sacanagem, o coitado é muito foda. O Vasco tem o Mai Tai do Black Deck, que, tipo, é absurdo, ele tem o modo da brisa, né? O modo da chuva, sei lá, é modo da brisa, eu acho que fala. Que ele meio que é tipo um Ui aquilo, praticamente. Que o cara literalmente, os atributos físicos dele ficam tão absurdo que o cara vira um monstro. Tipo, quando ele ativou esse modo, ele tava lutando com o Jang-Hoon, até o Jang-Hoon falou que não saberia se podia ganhar do Vasco naquele modo. De tão rápido que ele ficou, de tão forte. Tipo, os atributos dele foram lá em cima.
Tipo, o Muay Thai dele em si, as técnicas dele em si, com o Vasco, não é tão boa. Porque, tipo, não é grande coisa. Tipo, o Breakdeck usando essas técnicas que ele ensinou pro Vasco deve ser um absurdo. Mas no Vasco em si não tá sendo tão absurdo, infelizmente. Mas eu vejo, sim, o Vasco, quem sabe futuramente se tornando uma lenda do Muay Thai também, que nem o Breakdeck ou algo do tipo. O Vasco tem um potencial gigantesco, não só fisicamente, como absurdamente de forte. Infelizmente o PTJ, por enquanto, deixou ele de escanteio, não tá aproveitando tanto, coitado, infelizmente. Mas futuramente queremos ver muito do Vasco e ele tem um potencial absurdo e é por isso que eu deixo ele aqui em sétimo junto com o Lutz. Porque eu confio no nosso Vasco. Não é o Vasco da Gama, então não vai cair. Vamos, Vasco. E o próximo da nossa lista, eu deixei um personagem que eu acho que eu podia ter deixado mais acima, tipo uma posição acima, mas eu quis deixar ele em sexto. Que é o Kwon Jin-tae, o nosso carequinha do Big Deal, o nosso escudo do Jim Young, o nosso personagem muito incrível, muito... Quem nunca deu uma risada com o Jin-tae é louco. Quem não lembra daqueles capítulos de antigamente, quando ele aparecia tocando flauta em cima de um tigre, andando de bikezinha. Isso era muito engraçado, o nosso careca era incrível, mas o nosso careca, além de ser incrível e engraçado, é um monstro, não caia nele, hein. Pra quem não sabe, o Kwon Jin-tae tem uma força absurda e uma resistência absurda, não é à toa que ele é um escudo. Ele aguentou muita porrada do Gun e ficou de pé. Quem lembra lá na primeira luta do Gun contra o Jim Young, onde ele arranca os dentes do Jim Young e o Kwon Jin-tae toma muita porrada e continua de pé. Naquele tempo o Kwon Jin-tae era mais forte que o Jim Young, tipo, bem mais forte, tanto que o Gun até fala porque que ele se escondia, ele escondia a força dele. Hoje em dia eu acho que o Jim Young, tipo, tá no mesmo nível dele ali, principalmente com a convicção que o Jim Young, quando ativa esse modo, vai muito além, né? Mas o Kwon Jin-tae é muito forte. E pra quem não sabe, o Kwon Jin-tae é filho do Baek-ru, eu acho que é Baek-ru, né? O nome do pai dele, o carequinha lá da geração 0, que era meio que o braço direito do King Capricorn, o número 2 da gangue do King Capricorn. Porque, pra quem não sabe, dá a entender que o King Capricorn tinha duas gangues. Tinha a gangue dele lá de rua, de máfia, que era ele e o carequinha, e tinha os dois irmãos lá, e era essa galera dele aí. Mas futuramente, pelo visto, ele teve uma segunda gangue, que foi a galera dos punhos. Que daí teve lá, ó, que ele chamou o Lido Guild, o Elite. Então, esse careca, ele era como se fosse o escudo, dá a entender. E galera, bote muita fé nesse careca, número braço direito do King Capricorn. Bote muita fé nele. Eu tenho certeza que quando ele aparecer, mostrar a força desse maluco, vocês vão ficar de boca aberta. Porque esse cara deve ser um monstro. É só ver a lógica do Jimmy Young com o King e vai que o King Capricorn e ele era a mesma coisa. Vai que o King Capricorn só era superior a ele graças à convicção. Vamos, bota fé no careca, galera. Mas sobre o que eu agitei, ele, tipo, acho que ele, quando ele voltar a aparecer, ele vai ser um monstro, porque a repórter Kim deu as fitas do pai, das lutas do pai dele pro King assistir. Provavelmente o King vai assistir, vai treinar e vai, tipo, só de ver aquelas fitas já vai absorver o estilo do pai, já vai ficar muito mais forte. O Cogitei também, tipo, o limite da força, o domínio da força dele e da resistência também, igual ao do Vasco, tem tudo pra ter, tem tudo pra ser absurdo. Tipo, o Cogitei é um monstro, tipo, olha, o cara é um tanque de guerra. Então, futuramente, ele tem um potencial absurdo. Como eu disse, o autor vai ter que aproveitar isso. Eu não sei se ele vai fazer, mas com certeza eu espero, né? E é isso, eu deixei o Kyonji Tei em sexto lugar, porque eu confio nele, eu acho que ele vai ser um monstro. E em quinto lugar, eu deixei o nosso Jinchung. Nossa, Jinchung não, Jinsung, né? O nosso boxeador de ferro. Bem, eu já falei do Jinsung muito, mas o cara é foda, né? O cara só perdia, só apanhava a obra inteira. Pá, um mês de treino com o monge, e que nem foi um mês, né? Porque, tipo, o monge demorou pra treinar ele. O monge ficou uns 7, quase praticamente 1, 2 semanas, só enrolando o coitado, pra resolver treinar ele de verdade. Então, tipo, foi o quê? No máximo umas 1, 2 semanas de treino que ele teve de verdade intensivo ali com o monge, e olha o que o monge fez no maluco. Tipo, o Jinsung, além de... ele sempre foi um gênio, sempre foi um prodígio. Desde pequeno, né? O cara tinha um físico legalzinho, tinha uma velocidade boa e sabia o boxe. O cara meio que se tornou tão bem no boxe que ele passou do nível do boxe, mas mesmo assim ele não conseguia ficar forte. Foi o monge que fez ele mudar, tipo, pá, estralou tudo. E tipo, o Jinsung, ele já tem o domínio da velocidade, possivelmente já tem o da resistência também, né? Mesmo se ele não tiver, então imagine quando tiver, né? Porque quem viu ultimamente viu a resistência do maluco. E, pelo que deu a entender no último capítulo, ele falou que ele vai, tipo, completar o boxe de ferro que o monge não conseguiu. Ele vai aperfeiçoar. E o Jirang falou que o monge, faltava força pro monge. Galera, lembra que eu falei em vários vídeos atrás aí sobre os domínios da resistência, da velocidade? Tipo, eu acho que até da força eu falei.
Lembra que eu disse que o Jinsung era um dos personagens com maiores potencial pra ter os 4 domínio? Tipo, ele é um dos poucos personagens que se tiver os 4 domínio vai fazer todo sentido ele ter. Tipo, tem personagem que eu acredito que vai ter os 4 domínios que nem tem tanto sentido ter. Mas o Jinsung ter os 4 domínio é algo tipo que é pra ele praticamente. O box é algo que precisa de velocidade e ele já tem. Eu falei isso nos outros vídeos. É algo que precisa de força e nem o monge teve. E o Jinsung tem certeza que vai ter. Resistência é algo que precisa. Ele já tem, eu acho. E técnica. No box precisa de técnica. Isso é inegável. Então, tipo, porra, o Jinsung é muito a cara de ter os 4 domínios. Então, até o final de Luke Cage, eu acho que o Jinsung vai se tornar um dos personagens mais fortes. Ele tem um potencial gigantesco. Eu vejo ele claramente, tipo, dominando o domínio da velocidade, da técnica, da força, da resistência. Tipo, o cara vai ficar um monstro. Eu confio muito no Jinsung. E é por isso que eu deixo ele aqui em quinto lugar. Confiem, botem fé no Jinsung, galera. Ele vai fazer o boxe de ferro ir muito além. Ele é um monstro e eu não duvido nada que ele se torne a lenda da segunda geração, a lenda do boxe. Tem a lenda do Taekwondo lá, não tem o pai do Taekwondo, não é a lenda do Taekwondo? Ele vai se tornar a lenda do boxe. Confiem no Jinsung. E em quarto lugar, eu deixei o Jin Robin. Sim, isso aqui é inegável também, o Jin Robin, galera. O Jin Robin eu deixei ele aqui em quarto lugar porque ele, além de ter o sangue do Jin Mujin, que é um personagem que é dito comparado ao King Capricorn, ele tem o sangue do Jin Mujin, eu só preciso falar isso. O Jin Robin, ele foi treinado pelo Sukjin, que era um monstro, né, quem viu, viu. E ele também é filho do Jin Mujin, então, tipo, o sangue dele já faz isso. A gente viu que o Gun fez, o Jin Young faz com o nativo sangue do pai dele. E o Jin Robin tem tudo pra isso também. Ele ainda não despertou totalmente esses genes, porque a gente não viu, o autor também não fez, né? Mas o Jin Robin tem um potencial gigantesco, absurdo. Tipo, o pai dele era a lenda do Sessurin. Pra quem não sabe, o Sessurin é tipo o wrestling. Quem conhece o wrestling é tipo a luta agarrada, a luta... Tipo, luta... Não, é meio que luta greco-romana, luta livre, assim. Esse é o wrestling. E o Jin Mujin era a lenda desse esporte. Tipo, o pai do Taehun, a lenda do Taekwondo. Ele é a lenda do Taekwondo e olha o que ele consegue fazer. Imagina o Jin Mujin, que era comparado ao King Capricorn e era a lenda do wrestling. O cara é um monstro. E ainda o cara, tipo, tinha a habilidade de pegar direto nos ossos da pessoa. E a gente sabe que o Jin Robin tem esse potencial também. O Jin Robin sabe judô também. O Jin Robin tem um potencial gigantesco de resistência, força, velocidade, tudo. E outra coisa que eu queria falar aqui é que eu vi muita gente falando que o Jin Mujin não tem feito em nada, ele só é comparado com o Capricorn, mas nem sabemos. Realmente, galera, não dá pra saber. Mas, pô, o cara é considerado uma lenda da geração zero. E, tipo, mesmo ele não tendo feito nem nada, além de ser considerado uma lenda da geração zero, ele é a lenda de um esporte real. Tipo, ele é algo reconhecido na Coreia, tipo, em outras coisas. Então, tipo, o cara é um monstro, sem dúvidas, não tenho o que falar dele. Eu ouvi muita gente falando, o único personagem que trocava com o Shin é o King Capricorn. O Jin Mujin tomava um pau do Shin, que nem tinha tanta graça. Nos últimos coisas que eu fiz, teve gente comentando isso. Eu realmente acredito que o Shin seja, assim, superior ao Jimujin. Mas, galera, e se o autor surpreender e o Jimujin for, tipo, mais forte que o Shin e com o King Capricorn? Tipo, eu não duvido nada, mas eu não acredito que vai acontecer. Mas, tipo, já pararam pra pensar que o Jimujin é praticamente um nerf do próprio Shin? Porque, tipo, o Shin tem ossos negros, né? Mas o Jimujin tem a habilidade de pegar diretamente nos ossos. Então, olha que absurdo. Ele pega nos ossos do Shingen direto nos ossos. E meio que ele tenha tanta força, com o domínio da força, que pegue nos ossos e consiga quebrar ou algo do tipo. Porque a gente viu que os ossos negros são bem resistentes contra espadas. Mas não contra golpes, assim. Tipo, o Shingen no Tui, com tanta força, quebrou alguns ossos do Shintaro. Então, né? Eu tenho certeza que além do Byakuya careca, pai do Kyonjitei, o Jin Mujin vai surpreender para geral. Pode botar fé, galera. Se não for, me cobrem, mas botem fé. Mas eu deixei o Jin Robin em quarto por todos esses motivos. O cara, tipo, é um monstro já, mas futuramente vai ser mais ainda. Espero que o autor realmente aproveite ele, que é um personagem que merece. E ele tá aqui em quarto como um personagem com muito potencial. E em terceiro lugar, eu deixei ele, a lenda, o monstro, o plot, o favorito do autor que todo mundo me critica, falando que tá chato já de falar mal dele, mas então eu vou falar bem dele. O nosso querido Oni Branco, o nosso querido Jong-un, o Bush, opa, desculpa não, o nosso querido a lenda, o monstro, Jong-un. Brincadeiras à parte, galera, tem uma galera que fica puta comigo ficar zoando o Jong-un, mas o canal é meu, o que tá fazendo vídeo é meu, e eu tenho livre arbítrio, tô aí. Se não gostar é só sair. Pá! Eu não tenho papo na língua não, rapaz. Brincadeiras à parte, realmente, eu não curto o Gun, mas eu também não odeio o personagem, eu só faço isso pra zoar. E a gente vê, né, que os personagens, os fãs do Gun realmente se doem, né? Então isso é maravilhoso, é melhor ainda. Mas o Gun é um personagem muito forte, tipo, nossa, eu acho que isso nem hater do Gun pode discordar. O cara é um monstro, o cara é uma lenda, o cara é o líder do clã Yamazaki. E sobre o potencial dele, é meio que já real, né? Eu não preciso falar.
Mas o Gun tem um potencial absurdo. E por que ele tá nessa lista? Eu podia não ter colocado? Podia, porque né, ele já é meio que já é real. Mas como tem uma fala do Elite barra Choi Sodong que ele fala que o Gun ainda não atingiu o potencial máximo dele. Você tem noção o que é isso, galera? Tipo, o Gun não tá tipo no ápice ainda. Isso é absurdo. Tipo, o cara tem ossos negros, o cara tem limite da força, limite da resistência, um dos mais resistentes, se não for mais resistente da obra. O cara, tipo, tem técnica, não tem o domínio da técnica, mas tem muita técnica, né? Não necessariamente precisa de um domínio pra você ser alguma coisa. Tipo, o Jongou. O Jongou é um dos personagens mais rápidos do Luquismo, mas não demonstrou ter o domínio da velocidade. Então, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas o Jong-un tem tudo. O cara é mestre em Karate Kyoshin. O cara sabe o básico de outras habilidades. E é um mestre em Aikido também. O cara é um mestre em ser gênio e ensinar os outros a virar gênio, né? E ele aplica esses métodos nele mesmo. O cara é tipo. O Jong-un é foda, tá? O cara é um monstro. Ele merece. Não merece, não. Mas ele é foda mesmo assim. O cara tem o Ui. E, tipo, eu acho que o potencial máximo do Jong-un vai ser quando ele conseguir fazer tudo que ele faz no Tui na base, tipo, no Wii base dele. E o cara é filho do Shintaro, né? Então ele tem ainda, tipo, não deu a entender que ele despertou a linhagem dele ainda. Porque em nenhum momento isso aparece, que ele desperta o sangue do Shintaro ou algo do tipo. Então vai que o cara, tipo, pá, numa hora pra outra o sangue dele atinge o ápice, ele desperta lá e tudo, pá, pá, pá. Mas algo que é inegável é que o Jong-un, no final da obra, vai se aliar ao protagonista pra ir contra o Lee Ji-woo. A luta final do Gun, eu acho que vai ser ele versus o Lee Ji-woo. O autor tá prometendo essa luta há muito tempo, eu não duvido nada. O Jong-un vai ficar mocinho, né? Vamos se dizer assim. Isso é algo tipo, que eu acho que é quase certo. Mas ele tem um potencial absurdo, gigantesco para se tornar um dos personagens. Já é um dos mais fortes da obra, mas tem tudo para alcançar, ficar mais forte ainda, para atingir o ápice. Mano, guarda o que eu tô falando. Quando esse monstro sair da cadeia, segura que o cara vai vir com tudo. A única pessoa que vai parar ele vai ser o nosso querido Jongo com duas katanas, que vai solar muito fácil, mas fora ele, só o nosso querido Naja Region, nosso rei de Incheon, que é um dos personagens favoritos também, com um hit kill também, porque ele não é o rei pela metade, ele é o rei do one hit kill. Só os dois, o Jongo e o Najeon. Eles vão solar o Jongo muito fácil. Mas fora eles, não vai ter ninguém, rapaz. Quero ver quem vai segurar o monstro Jongo. Opa, desculpa, Plot Gun não. Jongo, monstro. Mas bem, eu deixei ele em terceiro lugar. E o nosso segundo lugar, que eu deixei aqui, que eu nem preciso falar muito, né? Eu acho que já tá na cara, é o Jim Young. Opa, Jim Young segundo e não em primeiro? Sim, galera, confia. O Jim Young, galera, pá, o cara é filho do King Capricorn. O pico de Luquismo, o personagem que é dito ser o mais forte, provavelmente é sim o mais forte. E a gente sabe que o sangue desse cara, eu acho que é monstruoso, né? Porque o cara, eu acho que o cara na hora de fazer os filhos dele, o cara era potente, né? Porque o sangue do cara até agora tá fazendo lucro aí. Galera, o Jim Young, eu acho que é inegável falar que ele tem um dos maiores potencial da obra, se não for o maior. O cara lá, quando ele despertou o sangue do King Capricorn, ele deu one hit no seu Seong, que é, fora o Gun, o personagem mais resistente da segunda geração. Ele deu um soco tão forte no Gun que praticamente quebrou os ossos do peito do Gun, deixou o Gun todo fudido. Por um momento o Gun deu a entender que até saiu do Ui, foi pra base. Então, num soco, e tipo, a gente vai ver quando ele entra nesse modo do King Capricorn, modo convicção, o cara, tipo, tem poder de nocautear qualquer um com um soco, galera. Então, olha isso que absurdo. Imagina quando o Jim Young treinar, que eu acredito que ele vai treinar com o Jirang. Se o Jirang não morrer, eu espero que ele não morra e treine o Jim Young. Seria muito foda, porque o Jim Young tá precisando de um treino, de uma evolução. Por favor, né, Arthur? Pelo amor de Deus. Mas chega de protagonismo, chega de fazer o Jim Young derrotar os caras só no poder do cu. Vamos dar um desenvolvimento pra ele, por favor. Então, o Jim Young tem tudo pra isso. O Jim Young, tipo, imagina o Jim Young usando o poder do pai dele, tipo, naturalmente, assim, porque ele quer. Mano, que absurdo. O Jim Young tem tudo pra ser um dos mais fortes do Luquisme. O cara, eu confio muito nele e ele vai se tornar um monstro. Não tem muito nem o que falar, porque ele já demonstrou que ele, quando conseguir fazer isso, ele vai ser um monstro. Então, Jim Young, eu confio em você, parceiro. E, em primeiro lugar, para não enrolar muito, eu já deixei o nosso protagonista, o PHS, o Daniel, o Park Hyun-suk original, o nosso antigo porquinho, nossa antiga bola, o Little Daniel, né? E bem, eu deixei ele em primeiro lugar porque o cara, além de ter a cópia, ter o Ui, a gente não sabe qual é a liagem, a gente não sabe quem é o pai dele. E eu acredito que o pai dele não vai ser só um figurante qualquer. É possível que o pai dele seja alguém que está relacionado ao King Capricorn e a geração Zero e os punhos e a família Yamazaki e o Shinya lá. Eu não duvido nada. Vai que o PHS, tipo, o original. Ah, não, eu ia falar um bagulho, mas esse bagulho é do perfeito. Eu acho que o perfeito é meio que
uma cópia de DNA do King Capricorn, do Shin, dessas galera pica aí, mas a gente tá falando do PHS original, né? Desculpa, galera. Bem, mas mesmo assim ele tem um potencial absurdo. O cara, tipo, tem tudo. Em um mês que ele treinou com o 1, olha isso, ele já virou um dos personagens mais fortes da segunda geração. E mesmo não sendo o mais forte, tá no nível dos caras mais fortes. Ele tem um potencial gigantesco. O cara, tipo, cópia dele. Eu acredito que a cópia dele é absurda também. Não acredito que seja inferior a Delhan. Mas vimos nos últimos capítulos que a cópia do corpo perfeito não é perfeita também. Então, tipo, deu a entender que o único que consegue copiar realmente diferenciado o bagulho é o Elhan. Por enquanto, porque ele que mostrou copiar um bagulho diferente. O cara deu a entender que copiou lá a estrutura do corpo perfeito. Ou a força do corpo perfeito. O que é isso? O autor deu uma chapada nesse último capítulo aí. Ou ele deu um boost absurdo no Elhan, né? Quem viu o último capítulo deu a entender que ou o Elhan é muito foda na cópia dele. A cópia dele é perfeita, absoluta. Ou... sei lá, né? Mas deu a entender que o Elhan foi o único que seguiu o próprio caminho, né? Então faz meio que sentido. Ou sei lá também. Tô chapando, o autor tá chapando, tá todo mundo chapando ultimamente. Mas, bem, o PHS original, eu acho que é inegável que ele tem um dos maiores potencial de Luquisme. O cara tem uma cópia absurda, o cara tem o Wii. A gente viu que ele no Wii conseguiu, tipo, trocar com os reis, mesmo, tipo, não estando no Prime, ele também não estando no Prime. Eu acredito que até o final de Luquisme, ele... imagine a luta final de Luquisme, seja ele contra o Corpo Perfeito. Seria, tipo, absurdo os dois lutando praticamente iguais. Eu acho que o PHS tem tudo pra ter uma vantagem absurda se ele treinar mais um pouco. Eu acho que ele precisa de mais experiência com o corpo original. Infelizmente ele tá usando o corpo perfeito agora, né? Mas eu vejo ele com muito mais potencial que o Honsu, com o que o Jim Young, mesmo ele não sendo filho de Kim Capricorn, não sabendo de quem ele é filho. Mas, né, eu acho que tudo que a gente já viu na obra, ele já tem o... tipo, e por incrível que pareça, o protagonista... Nossa, é meia-noite, galera. Passou da meia-noite já. Mas tudo que pareça, dá a entender, o protagonista original já tem o domínio da velocidade. Por isso que ele conseguiu meio que copiar o Lee Ji-woo. Porque no último capítulo dá a entender que você só consegue copiar uma habilidade que usa maestria com a maestria. E o protagonista... Isso que eu não entendi. O protagonista na base, no corpo perfeito, não tem nenhuma maestria. Por isso não consegue copiar. No Will ele consegue, porque no Will ele deve ter tudo. O original já consegue copiar porque já tem a maestria. Por que o original tem o perfeito? Não. O autor, vamos querer fazer o protagonista treinar, ficar forte nos dois corpos? Mas bem, ele ficou em primeiro lugar porque essa é a minha opinião e eu acredito que ele tem mais potencial que o Jimmy 1, ao meu ver. E bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa aí se eu gaguejei muito, se eu tô muito loucão. Mas é porque, né, o soninho agora tá falando mais alto. Mas bem, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Os vídeos, a maioria pega mais de 1000 visualizações, mas a gente não chegou a 1000 inscritos ainda, hein. Compartilha o canal e se inscreve, hein, rapaz. Não tá assistindo o vídeo sem estar inscrito, pode vazar daqui. Só fica meus maninhos aqui, meus brothers assistindo que são inscritos no canal. Brincadeiras à parte, galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, comente o que vocês acharam do meu vídeo, comente o que vocês acharam da minha lista, comente se você mudaria alguma coisa, se faria alguma coisa. E é isso, tamo junto, é nóis, um beijão e uma boa noite. Uhul!